todo que está para aí. E a gente tem a dinâmica de casos clínicos, ela pode variar, né, de uma reunião para outra. Essa dinâmica, Valéria vai trazer um caso recente, que ela teve de acompanhar para fazer a discussão. E aí, Valéria, fica à vontade para, eventualmente, deixar espaço. Quem quiser também para tirar dúvida. A gente tem os moderadores, né, que são os coordenadores de cada lado. Também fique à vontade para discutir, comentar. E todos que estão participando. E depois eu vou apresentar um caso, né, que foi até uma solicitação de Valéria, que hoje ela está... todos são moderadores, mas ela está coordenando essa reunião, e eu trazer um caso ilustrativo, não é tão recente, mas ele vai ajudar a gente a entender um pouco a dinâmica desse caso que ela traz agora recente para fazer essa provocação. A gente tem, como nesses dois casos, tem a análise da dia. Hoje, quem está com a gente também, que participa das nossas reuniões, é a doutora Norma Jucá, que é patologista, professora também da Universidade Federal de Pernambuco, e o doutor Alexandre da Fronte, que é radiologista, que vai comentar as imagens. Aí, em alguns momentos, a gente pode apresentar, eles entram para apresentar na reunião, durante a reunião, ou pode ficar para o final, como a Valéria está propondo no caso dela. Ok, Valéria. Ok, tá bom. Então, acho que a maioria aqui me conhece, né, já do curso do ano passado, né? Eu vou apresentar um caso, e Carlos vai apresentar outro caso, mas é a mesma temática, né? Para a gente poder conversar e tirar todas as dúvidas, se for possível, sobre essa dúvida diagnóstica entre essas duas doenças, que é tão importante não só para o gastro, mas para o médico que trata a doença inflamatória, para o proctologista e para o clínico em geral. Então, esse paciente é um paciente de 26 anos, é um caso totalmente real. Ele é professor natural daqui de Recife, e a história dele começou em 2018 para 2019, com o surgimento de fissuras e fístulas na região perianal. Ele procurou um colega proctologista, que na investigação fez uma colonoscopia, que evidenciou úlcera na região do ilho. Eu não tenho esse exame para mostrar a vocês, nem o resultado da biópsia, mas o que a descrição era que uma ileite ulcerada moderada com hiperplasia linfóide reativa. A colega que estava acompanhando preferiu investigar as fístulas com ultrassonografia no retal em 3 dimensões e fechou um diagnóstico de fístula perianal complexa com ferradura posterior. O tratamento, na ocasião, foi antibioterapia, mesalazina, corticoide e fez cirurgia da fístula. E encaminhou para o gastro. Então, esse paciente só veio para o meu consultório nos meados de 2020, né, em junho de 2020. Então, ele não estava queixoso mais da fístula, da fissura, mas ele referia uma perda de peso de 7 quilos nesses 2 anos. E, apesar de não ter diarreia, houve uma mudança do hábito intestinal, ele evacuava 3 a 4 vezes, com certeza pastosa, Bristol 6, mas não tinha dor, não tinha sangramento, não acordava à noite para evacuar e não apresentava febre. No interrogatório estomatológico, ele narrou frequência áfidas orais e também artralgia nas grandes articulações, assimétricas e migratórias. De antecedentes pessoais, importante, é um paciente que tem uma surdez congênita. Isso dificulta um pouco a conversa, mas a gente sempre se comunica através do WhatsApp com a pessoa que faz a tradução. Ele tem epidemiologia negativa para estossomose e nega contato com tuberculose. Tem o alcoolismo social, nega tabagismo, teve a cirurgia de fístula em 2019 e nada importante do ponto de vista de antecedentes familiares. Então, quando esse paciente chegou, apesar de estar com estado geral bom, chamava atenção o quadro de magreza, né? Ele tinha um MC de 16,7, que caracteriza uma magreza tipo 2. Estava um pouquinho hipocorado, a escuta respiratória e cardiovascular sem anormalidades, e o exame do abdômen também é o abdômen escavado, mas indolor, plano, sem visceromegalia. E a expressão na região anal, observei o orifício de fístula com um pouco de peremia, mas não havia secreção à expressão manual. Então, considerando que esse paciente tinha um Crohn e já tinha sido investigado, mas já fazia mais de 2 anos, eu resolvi começar tudo de novo, né?
para estadiar a doença. Eu pedi uma ileocolonoscopia, uma enterotomografia computadorizada, e na possibilidade de precisar fazer terapia biológica, já pedi os exames para o checklist para um tratamento com biológico. Então, a colonoscopia, ele não fez no nosso serviço por uma questão de convênio, mas o que foi evidenciado é que os colos têm aspecto normal, todo colo normal, a válvula dissecal tem aspecto normal, mas quando entrava no ilho, infelizmente a imagem não está boa, né? A qualidade da imagem está muito ruim, mas a gente vê o ilho todo comprometido, com úlceras, algumas úlceras serpiginosas, outras largas, confluentes, com aspecto encalcetado aqui na parte mais proximal do ilho, então muita hiperemia, muito edema, então uma região bastante inflamada. Então, fizemos a biópsia, a impressão do colonoscopista era um processo fistuloso no retal e uma ileite ulcerada, interrogando o Crohn. E, por sua vez, Norma vai mostrar essa biópsia, mas ela foi bem taxativa no diagnóstico histológico de uma ileite granulomatosa com características de Crohn. E, fazendo parte também do estadiamento da doença, eu solicitei uma enterotomografia computadorizada, que a Alexandre vai mostrar as imagens, mas serão alterações também assim, bem características de doença inflamatória. O comprometimento extenso do ilho, 30 centímetros do ilho doente, com espessamento parietal, com realce parietal precoce, o engurgitamento dos vasos da reta, todos achados que a gente encontra no paciente com Crohn foi encontrado nesse exame de imagem. Então, mais uma vez, o diagnóstico da radiologia foi um processo inflamatório terminal com características de doença de Crohn. Então, a gente tem um paciente que é o quadro clínico, os achados endoscópicos, a histologia, os achados laboratoriais, né, os achados de imagem, né, elucidativo de Crohn, a gente fechou o diagnóstico de Crohn e decidimos, então, iniciar o tratamento. Eu acho que nessa situação não haveria muita dúvida do que fazer, né, iniciamos terapia combinada de infliximab com azatioprina, na dose padrão. Esse paciente, eu costumo fazer azatioprina, eu começo com uma dose menor e vou aumentando a cada 15 dias, e com 75 miligramas de azatioprina, esse paciente se queixou de febre. Foram 3, 4 dias de febre, assim, de início súbito, e ele atribuiu ao uso da medicação e ele mesmo suspendeu. Então, com esse dado, eu troquei a medicação para a metotrexate, que ele fez o tratamento intramuscular nas primeiras semanas, que é a dose de ataque com 25 miligramas, e depois uma manutenção com 15 miligramas. Então, é interessante que ele respondeu muito bem, do ponto de vista clínico e laboratorial, ao tratamento de infliximab com metotrexate. Essa tabelinha aqui eu trouxe um trabalho dos colegas do Juiz de Fora, que eles levantaram, né, 106 pacientes que tomaram Crohn, que tinham doença de Crohn e fizeram uso da azatioprina e levantaram quais os efeitos adversos da azatioprina. Então, a gente vê a febre como efeito adverso, que aconteceu em 10 pacientes, né? Então não foi uma coisa tão pequena, 9,4 pacientes, a febre de causa, assim, sem causa aparente, foi atribuída à azatioprina, assim como o nosso doente. E laboratorialmente, o que a gente tem nesse doente? Quando ele chegou para mim, ele tinha 53 quilos, depois, com as provas de atividade inflamatória bem alterada, apesar da albumina normal, ferro baixo, saturação de transferrina baixa. Em agosto, eu comecei o tratamento, terapia combinada. 3 meses depois, esse paciente já estava apresentando melhora clínica e melhora laboratorial. Então, o VSH baixou, o PCR normalizou, 5,5, e foi feita uma calprotectina que também apresentava um valor razoável, 280. A ideia era repetir os exames após 9 meses para avaliar o tratamento, se realmente a colonoscopia tinha melhorado, mas com 6 meses, ele bem clinicamente, com peso de 63 quilos, né, tinha ganhado 10 quilos, né? Nós realizamos uma calprotectina para ver como é que a doença estava evoluindo, e a calprotectina tinha dado um pulo, de 280 para 733. Então, nós já estávamos pensando em fazer uma colonoscopia, então foi solicitada a colonoscopia para avaliar a atividade endoscópica. Então, para nossa surpresa, o paciente, não tão surpresa, porque a calprotectina tinha subido, mas o paciente apresentava ainda doença em atividade,
apesar de ser um segmento restrito do ímã, né? Então, havia uma parte mais proximal com cicatrizes, mas os 3 centímetros distais ainda bastante inflamação. A gente vê aqui uma mucosa muito inflamada, friável, cheia de úlcera, que aparentemente não tinha melhorado esse segmento, né? Com o tratamento. Estava muito feio a doença ainda, foi biopsiada, e a colega, novamente, né, deu o diagnóstico de achado de leite ulcerativa com características de Crohn. Então, o que a gente costuma fazer? Né? O paciente estava melhor clinicamente, mas tinha atividade endoscópica, então a gente tem que mexer no tratamento. Então, a gente lança a mão do algoritmo do TDM reativo, né? Vamos dosar o biológico na véspera da aplicação e ver se conforme está essa dosagem ou presença de anticorpo, o que a gente pode, né, trabalhar para fazer um tratamento que seja mais eficaz, não perder tempo. Então, vimos que estava inflamado, né? O TDM, quando o TDM é normal ou supraterapêutico, você vai fazer uma mudança no tratamento e mudança da classe. Se o TDM encontra um nível subterapêutico, você vai pesquisar anticorpo. Se o anticorpo for negativo, você checa se o paciente está fazendo uso realmente da medicação e caso ele esteja com aderência, você vai aumentar a dose da medicação e associar ou aumentar a dose do imunossupressor. Por sua vez, se o nível terapêutico estiver presente, a gente tiver anticorpo positivo, a gente tem que subdividir em baixos títulos e alto título. Então, no caso de baixo título de anticorpo, a gente pode adotar a mesma conduta como se tivesse anticorpo negativo, porque esses anticorpos podem ser anticorpos transitórios, não neutralizantes, então você pode ainda tentar aumentar a dose do biológico e associar imunossupressor para tentar resgatar essa resposta. Caso o anticorpo seja positivo em níveis elevados, então aí sim, vamos mudar a medicação ou para a mesma classe ou para outra classe. Então, o que a gente considera, então, de anticorpo baixo, pelo teste de ELISA, que são os exames que a gente tem feito aqui no Brasil. Anticorpo baixo de 10 a 200 nanogramas por ml e anticorpo elevado acima de 200. Então, no nosso paciente, né, que a gente lançou mão do TDM reativo para tratar, para orientar o tratamento, o nível sérico estava de 1, né, bastante baixo, né, a gente sempre quer um nível sérico acima de 3. O anticorpo de 43, também considerado um anticorpo baixo, né? Então, a conduta foi aumentar a dose do infliximab para 10 miligramas por quilo e manter o metotrexato, que já era uma ideia de suspender depois de 6 meses, mas a gente, então, optou em manter a terapia combinada. Então, aqui está o fluxograma desse paciente em relação às infusões. Em agosto de 2020, ele fez os 3 ataques do Remicade na dose de 5 miligramas, depois fez 4 doses de manutenção, por conta da perda de resposta, e ainda esse ano passado, ele fez mais 3 doses na manutenção, né, tomando, no caso, foi 7 ampolas, né, porque ele aumentou de peso. E, para minha surpresa, né, isso foi em novembro, né, esse ano, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estava tendo febre. Há 7 dias vinha apresentando febre, estava sem querer se alimentar, muito fraco, na cama, e uma dor abdominal que não era tão importante. Eu pedi para ele ir para a emergência, e a colega que atendeu na emergência depois fez contato comigo e disse que o paciente estava subfebril, mas estava em estado geral regular, estava taquicárdico, abdômen um pouco doloroso, e a gente achou melhor, então, já que o paciente estava com terapia combinada, imunossupressão, internar para agilizar os exames. Ele referia também contato com o colega com Covid. Então, ficou assim de investigar essa febre no paciente que tem Crohn tomando terapia combinada. Pensamos, né, não podia afastar a Covid, né, interferindo aí nesse diagnóstico, a tuberculose, ou mesmo a atividade da doença de Crohn, menos provável, porque o quadro clínico estava bem, né, não falava muito a favor. Então, nós internamos esse paciente no dia 13 de janeiro, o PCR para a Covid foi negativo, o raio-x de tórax foi normal, e a tomografia com a enterografia foi bem rica nos achados, né? A gente comparar, depois a Alexandre vai mostrar, na outra tomo, ele tinha um comprometimento dele de 30 centímetros. Valéria, agora, Alexandre está aí. Tá? Alexandre está por aí. Eu vou falar e depois tá ela bom. apresenta, porque acho que vai ser difícil para entrar.
tá? Então, tinha as alterações na tomografia, né, que Alexandre vai mostrar, mas que sugeriam realmente uma tuberculose ileal, ganglionar e peritoneal. Agora, é uma coisa que a gente pode discutir se é uma tomografia tão rica, se a gente precisar fazer a colonoscopia. Eu, como colonoscopista, eu acabei fazendo, o paciente não estava com estado geral ruim, estado geral regular, eu fiz a colonoscopia para colher material para fazer biópsia, assim, pensando mesmo em tomar cuidado para não provocar um acidente, uma perfuração. E quando eu cheguei ali no seco, a válvula, que era uma válvula normal, a válvula já estava destruída, ulcerada, e eu entrei só um pedacinho no ilho, e quando encontramos aquelas úlceras mais profundas que as úlceras dos exames anteriores. Colhi material para o PCR, que foi positivo, a Mycobacterium tuberculose. A biópsia norma vai mostrar a diferença da biópsia desse exame com o exame anterior. E a gente teve também a coloração positiva dos unis. Aqui o exame a imagem está muito ruim também, mas a gente vê aqui um pedacinho da válvula entrando, só a boquinha, a lesão ulcerada. Agora eu vou passar para a Norma para mostrar as imagens. Eu acho que ficou claro o paciente Tá que certo. Hã? Aqui, né? No share screen, né? Aí eu entro. Compartilhar a tela. Pronto. E bota no formato, na apresentação. Ainda não apareceu, não. Não apareceu. Pra gente, não. Espera aí, deixa eu pedir ajuda, então. Odete. Santinho só, tá? Por que não está aparecendo para eles? Se quiserem, alguém quer comentar alguma coisa aí, eu vi que Marcelo, Caio, Zerôncio, Leopoldina estão por aí. Se quiserem comentar alguma coisa, enquanto aí vai organizando. E quem quiser também, do grupo que tiver aí, de todo o nosso grupo aí, de colegas também, fiquem à vontade aí. Se quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Santinho só, viu? Pessoal, eu queria aproveitar e perguntar só com quanto tempo total de tratamento de compoterapia chegou nessa evolução atual? Quanto tempo já tinha de infliximab? 17 meses. Está aparecendo na tela? Está Tá aparecendo na tela? Está aparecendo. Só não está no formato. Está aparecendo, só não está todo amplo, mas dá para ver bem. Pronto. Deu? Agora, ok, agora 100%. Tá ótimo. Zerôncio, só um pouquinho, Norma. Não, Queria tudo comentar bem. alguma coisa, Zerôncio? Você falou aí da história de 17 meses, queria comentar alguma coisa, não? Então, normalmente, quando o paciente ele já tinha tuberculose latente, mesmo com testes negativos, e faz a terapia anti-TNF, normalmente o quadro de tuberculose, propriamente dito, ativa, né, se desenvolve até 3 meses, 4 meses de início de tratamento. Então, isso sugere que ele se contaminou ao longo do tratamento. O interessante é que é na mesma localização onde ele tinha as lesões. Isso é que eu acho que é interessante como objeto de debate. O tempo que aparece, né, não afasta, né, que seja reativação, mas fala mais a favor realmente de um novo contágio, né? Tuberculose é sempre um enigma, né? A gente que desde a época da residência da gente de clínica médica, né? Acho que sempre a gente tem essa dificuldade de diagnóstico, manejo de tuberculose, né? E tinha um chefe meu na minha residência de clínica médica que ele dizia que tuberculose pode ressuscitar a qualquer hora, né? Ele brincava dizendo que isso infelizmente podia acontecer, apesar que é mais comum realmente nessa fase inicial, né? Você tem ali o anti-TNF agindo e que espera-se realmente que aquela depressão ali né, da imunidade por conta do anti-TNF, você acaba desenvolvendo uma tuberculose ali inicial. Mas, enfim, acho que tuberculose a gente pode esperar tudo da tuberculose, né?
Vamos estar fazendo as compras aí, quando ela Apareceu. terminar de comprar. Apareceu, Apareceu, Norma. não. Tá, ok, não. Vamos lá. Ó, essa imagem, quando eu levantei o caso de Alessandro no SPAC, então, eu encontrei biópsia da ficha anal dele. Eu não sei se essa ficha foi a primeira ou foi depois, durante o processo dele. Foi Marcílio que fez. Então, aqui a gente vê o revestimento do epitélio escamoso, isso é na margem anal, e no estroma, ou seja, na região subepitelial, a gente vê o infiltrado inflamatório, e já que a gente conta os granulomas, esses granulomas são pequenos, não caseificantes, e estavam justamente na área da região anal. Aqui no maior aumento, tá? O epitélio de revestimento está determinando o local da lesão, né? E aqui, 1, 2, 3 granulomas, que são esses agregados desses estiócitos epitelioides, que são essas células mais claras, e comparando com o infiltrado inflamatório linfocitário que está em torno. Quando a gente pegou a biópsia do ilho, a primeira biópsia dele, a gente tem a área de mucosa de ilho íntegra, com as vilosidades distorcidas, mas pelo processo inflamatório, com epitélio de revestimento íntegro, ao lado de áreas de ulceração. Essas áreas de ulceração era justamente onde a gente via novamente os granulomas epitelioides. Esses agregados de granulomas com células epitelioides e muitas vezes com a participação de células multinucleadas, que são essas células que têm vários núcleos, são as células de Langerhans, as células gigantes multinucleadas. Então, esse paciente evoluiu, essa biópsia deve ter sido das primeiras do ilho dele, e mais tarde, agora em 2022, ele apresentou esse quadro, novamente um processo inflamatório do ilho muito intenso, com áreas de erosão, material hemático aqui na superfície. Aqui a gente encontrava não só os granulomas com células gigantes multinucleadas, mas também áreas de necrose. Aqui a gente tem necrose, uma necrose coagulativa. E foi quando a gente resolveu fazer o ZIL desse paciente. E no ZIL Nielsen, que é justamente para pesquisar o micobactério, a gente encontrou, aqui a gente tem uma imersão, ou seja, isso está no aumento de mais de 1000 vezes. Então, a gente encontrou, aqui a gente vê um bacilo cor-de-rosa e meia coloração azul. Aqui outro bacilo, está dando para ver? Tá. Tá, sim. Aqui, o mesmo caso, esses são bacilos alcoácido resistente, né? Aqui são 2 juntos. Então, confirmando a etiologia no momento desse processo inflamatório tuberculoso, né? Pelo micobactério. Ô, Norma, é interessante que aquela quantidade de granuloma, né? Obviamente, isso estimula, eu digo inclusive da primeira, né? Você não tem habitualmente, claro, aquele foi material da fístula, né? Mas múltiplos granulomas, habitualmente tuberculose tem essa característica, né? De ter vários granulomas. Claro que naquela época a característica não era de granuloma, né? Nem tem provavelmente todo granuloma se faz o teste para pesquisa. Mas essa era a pergunta, ou seja, aqueles quantidade de granulomas, aquilo acontece na tuberculose, né? Não com aquele aspecto. Não com aquele aspecto. O granuloma da tuberculose, normalmente, ele se coalesce e forma necrose, sabe, Carlos? Eles são maiores. Certo. E enquanto da doença de Crohn, são granulomas que a gente chama de enxutos, porque eles são pequenos e sólidos, como o da sarcoidose. Certo. É muito semelhante o granuloma do Crohn com o granuloma da sarcoidose. E ali naquele exemplo da mucosa do canal anal, ele está bem característico de um granuloma que é justamente o que a gente faz a gente sugerir uma doença de Crohn. Entendeu? Logicamente que nunca a gente dá um diagnóstico conclusivo de Crohn, como a gente dá da tuberculose na hora que a gente acha o bacilo. Entendeu? É diferente. O Crohn sempre tem que estar vinculado à clínica, a todo o resto. Então, sempre a gente dá um diagnóstico sugestivo. Mas quando a gente vê granulomas daquele tipo, pequenos, múltiplos e sem necrose, a gente sugere Crohn.
Ok. Tá? E a gente Você não sempre faz- pensou em hora nenhuma fazer os News naquelas primeiras biópsias, não, que eles a gente acharam? faz sempre, Valéria. A gente faz sempre. Viu? Sempre que a gente tem granuloma, a gente faz o Zil-Nielsen. Viu? Essa semana mesmo você teve um caso que a gente já fez, assim, a gente faz na rotina o Zil quando vê granuloma. Entendeu? Certo. Doutora Norma, Norma, desculpe, pode falar. qual é a frequência? Acontece com frequência vocês terem uma lâmina que tenha os dois granulomas, Não, que eu nunca vi, sugerisse não. Crohn e tuberculose, não, ao mesmo Não, tempo? agora veja uma coisa. Esse paciente, no momento, ele tem tuberculose e ele pode ter granulomas aí ou em algum outro ponto da mucosa que seja decorrente do Crohn, entendeu? Essa distinção, na hora que uma superposição das doenças, a gente não pode fazer essa distinção com tanta segurança, né? Digamos, isso aqui, esse bacilo que a gente está vendo, esse bacilo que eu mostrei para vocês, ele está solto no meio do processo inflamatório, normalmente está relacionado ao granuloma ou não. Ele pode estar num estiócito que esteja do lado, o granuloma está do lado próximo e eu encontrar o bacilo nos estiócitos que estão soltos no infiltrado inflamatório. Ou seja, não é obrigatório eu ter o bacilo exatamente no local, é o processo inflamatório como um todo. Viu? Aí, digamos, nesse caso, eu acho que, digamos, se a gente trata a tuberculose, que eu acho que vai tratar, né? Ou foi tratado já, se trata a tuberculose, esse paciente permanece com os granulomas de Crohn, aí a gente pode ter mais assim, direcionar para que ele continue com a doença em atividade, o Crohn em atividade, mas não a gente ter granuloma com e sem bacilo, as duas coisas juntas, não dá para saber. Tendo bacilo, o pessoal com tuberculose somente. Valéria, tem uma pergunta, Viviane está perguntando em relação à dosagem de nível sério de anticorpo, né? Nem em todo local a gente tem a possibilidade de fazer. A pergunta e não tem dosagem de nível sério. Naquela situação em que o paciente não teve uma resposta clínica, né? Você vê que ele tem atividade. A pergunta dela é qual a sua conduta nesses casos? A nossa conduta Dosagem sérica. Se a gente não tem a dosagem sérica, é otimizar o tratamento, aumentar a dose. A gente vai correr o risco de não responder o paciente, mas é melhor do que trocar um medicamento. Então, a gente sempre aumenta a dose. Se faz 5 miligramas, aumenta para 10 miligramas, que a Secretaria de Saúde, ela dá essa possibilidade da gente otimizar a medicação sem fazer o TDM, porque o TDM agora a gente está fazendo porque a Janssen está oferecendo, mas até bem pouco tempo a gente não trabalhava com o TDM no público, só trabalhava no privado, né? E até um pouco tempo atrás também nem no privado a gente fazia TDM. Então, quando tem perda de resposta, a gente aumenta a dose. Infelizmente, às vezes aumenta a dose e não adianta nada, porque o nível sério devia estar normal, e não é a questão, não é o nível sério. Então já mostrou-se que, economicamente, é interessante você fazer a dosagem, né, do TDM, que tanto você não vai perder tempo, nem o paciente não vai se perder o tempo, a janela dele de tratar a doença de maneira desnecessária, já que ele não está respondendo mais àquela medicação. Então, assim, mas se não tem como fazer, a conduta é aumentar a dose mesmo, fazendo no escuro. E depois observar a evolução clínica com marcador ou reavaliação. Isso é até um pouco inteligente. A gente já tentou aqui na Secretaria de Saúde de mostrar que era muito mais inteligente pagar a realização do exame desse paciente do que dobrar a dose de medicamento ou reduzir o intervalo com um custo muito maior. Mas isso, infelizmente, não consegue entender isso, né? Isso não é só no público, não, no privado também. Estão perguntando aqui, Juliana, eu posso adiantar, se os planos de saúde privado cobrem, né? Hoje também eles não dão cobertura, né? Pelo menos aqui no estado de Pernambuco, os pacientes têm arcado com isso, exceção a alguns poucos convênios, algumas autogestões, com muito esforço tenta liberar, mas mesmo no privado o paciente paga pela realização desse exame. Ok. Alexandre está aí para mostrar as imagens do caso? Alexandre está no meio de nós. Estou, Valéria. Estou aqui. Estão escutando? Vamos lá? Estamos.
Tá, vou mostrar as imagens, então. Tá Eu certo? já apresentei o doutor Alexandre da Fonte, ele é radiologista, coordena o serviço de radiologia aqui do Hospital Jaime da Fonte, em Recife. Referência. Estão vendo minha tela? Sim. Pronto. Deixa eu tirar só, minimizar aqui. Pronto. Aqui à direita, onde eu estou apontando, é o exame dele de junho de 2020, o diagnóstico de Crohn dele. Deixa eu só mostrar para vocês os achados. Teu vídeo tá desligado, né? Tua câmera, né? Tá desligado meu Tá vídeo. bom, tá certo. Aqui no corte axial já a fase com contraste, né? Uma fase entérica, que a gente chama, isso foi a enterotomografia. A gente via aqui é o ilho terminal, tá certo? Um espessamento parietal pouco irregular, pela presença de ulcerações com realce mucoso, mais intenso que o realce da submucosa. Veja que é um segmento bastante longo, né? De ilho. Vinha desde aqui até essa região, acho que tinha 30 centímetros, né, Valéria, que eu falei, eu não lembro. Foi. 30 centímetros. Pronto. Uma coisa que chamava a atenção para você pensar em doença inflamatória intestinal em Crohn, principalmente, era o espessamento mais assimétrico da alça intestinal. Você vê aqui bem característico isso. A borda mesentérica da alça está mais espessada do que a borda mesentérica, é isso que forma aquelas pseudosaculações que a gente chama. Além disso, se vocês quiserem interromper e fazer alguma pergunta atrás da imagem, pode fazer, não tem problema não. Além disso, ele tinha o engurgitamento dos vasos retos, né, aquele sinal do Pente, né, o comb sign, aqui nessa região. Tudo isso falando a favor realmente de ser uma doença inflamatória intestinal. Como o Valério já falou, né, a válvula ileocecal dele estava íntegra, o seco não tinha alteração, não tinha linfonodomegalia, não tinha densificação do mesentério, era só mesmo alterações no ilho terminal e não tinha outro segmento acometido. Era um segmento longo de ilho acometido pelo processo inflamatório. Agora eu vou mostrar o exame da tuberculose, né? O exame que foi feito em janeiro agora desse ano. A diferença é absurda, né? Do exame. Você vê agora que está um segmento bem mais curto. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor de ver. Aquele segmento longo ele terminal agora é um segmento bem mais curto, um espessamento muito acentuado. Você vê até que há uma perda da estratificação. Eu não consigo diferenciar o que é mucosa do que é submucosa. É como se fosse uma coisa só a parede. E ela é mais concêntrica, né? Bem concêntrica. Pega a alça todas as paredes, né? Não é tão assimétrica quanto outra. E você vê, inclusive, que o tratamento para Crohn fez efeito, né? Porque o segmento em continuidade com isso, que estava cometido no exame anterior, não está mais, está fininho. Aí tinha aqui realmente, se estendia até a válvula ileocecal, tá certo? O seco, pelo menos tomograficamente, estava menos acometido, mas estava acometido também. Aqui a gente vê o espessamento real mucoso do seco, tá? Vários linfonodos, os linfonodos megalíticos aqui na cadeia ileocólica, que apresentam um realce pouco heterogêneo. Eu não vi necrose franca nesses linfonodos. Isso. Esse daí que está com a seta em cima, parece ter necrose ou não? Tem uma área hipodensa, quer dizer, aquela velha discussão, né? Um realce heterogêneo. Para eu dizer que tem necrose, tem que ter uma fase tardia. Aqui não tem essa fase mais tardia, tinha que estar essa densidade igual a densidade do líquido, entendeu? Porque se for uma área de como é que se diz, que esteja mais edemaciada por causa do processo inflamatório, ele vai realçar menos mesmo, entendeu? Mas assim, são linfonomegalias grandes. E o que anteriormente, né, Alexandre? Não tinha linfonodomegalia anterior. Apesar que Crohn também pode dar linfonodomegalia, né? Pode dar, sem dúvida, pode dar. É raro. A gente vê em tomografia, às vezes a gente vê.
Uma coisa que chamava muita atenção era a CIT, né? Ele não tinha CIT, aqui você vê uma CIT, e a densificação nodulariforme aqui da gordura aumental e do peritônio. Tudo isso aqui são microimplantes, né? Microimplantes do processo inflamatório peritoneal. Uma coisa aqui, viu? O principal diagnóstico diferencial de imagem, para mim, nesse caso, seria tumor, viu, Carlos e Valéria? Eu, com essa imagem, eu indicaria a colonoscopia justamente para você ter certeza que não está no tumor. Carlos Brito, a gente já teve caso, né, Carlos, de inflamação, que a gente achava que era inflamação e era tumor no final das contas. Então, por isso que é importante, eu sempre digo, né, imagem não é patologia, né? Por isso que é sempre importante biopsiar, porque é muito espesso, sabe, Valéria? Está muito espessado aqui, um espessamento irregular. Eu perco a definição dos contornos externos, é uma coisa que chama atenção, isso que a gente fica preocupado. Aí, fora isso, tem a linfonodomegalia, que podia ser metastática, e essa CIT com esses micronódulos peritoneais, que podia muito bem ser implante, entendeu? Uma lesão tumoral disseminada. Então, aí eu acho que o diagnóstico patológico seria fundamental mesmo, para a gente, principalmente, excluir uma lesão tumoral aí nessa região. Mas se houver essa necrose, caracterizasse os linfonódulos com necrose mesmo, você acharia necessário fazer a coluna? Acharia, mesmo assim, achar melhor fazer. Uhum. Eu acharia interessante fazer, porque eu não ficaria tranquilo, não, entendeu? Só se fosse uma doença, porque a tuberculose demora a responder. Se fosse uma doença que a gente sabe que inflamação que você vai responder em um mês, em algumas semanas, não ia ter muita diferença no prognóstico do paciente. Mas você esperar 6 meses, né, para ver se isso vai responder ou não, 3 meses, sei lá. Num paciente já com a possibilidade de doença metastática, eu não ficaria tranquilo, não. A principal hipótese realmente é uma doença inflamatória, entendeu? Uma tuberculose, por quê? Porque você vê o realce mucoso um pouco mais intenso aqui, não tem você vê que não é diferente. Se fosse um tumor, a gente estaria vendo todo realçando da mesma forma, seria o mais provável. E já sabendo, né, que ele estava com um quadro de febre, um quadro de doença infecciosa, você junta a clínica com a imagem e vai pensar, obviamente, numa inflamação. Mas só olhando essa imagem, assim, teria que levantar a hipótese de lesão tumoral também aqui. Uhum. Certo. Pronto. Fora isso, não tinha mais nenhum outro achado significativo, não. Então, era o processo inflamatório intestinal peritoneal, né, com ascite e linfonodomegalia. E o pulmão limpinho, né? O pulmão não tinha nada, né? Não, ele fez uma tomografia de tórax, eu não cheguei a olhar, eu cheguei a olhar só o laudo da tomografia, não tinha nada, não. Era totalmente normal. Não tinha nada no pulmão, nada no baço, às vezes você pode ter acometimento esplênico, não é nada no fígado também. Estava bem tranquilo. Ok, Alexandre. Alguém quer fazer alguma pergunta para Alexandre? Mostrar mais alguma coisa, se quiser. Quando está assim, é mais fácil diferenciar crônica e tuberculose, mas a maioria das vezes é uma coisa extremamente difícil, né? Principalmente quando o paciente não tem um quadro clínico de infecção mesmo, mais complicado, né? Essa diferenciação. Bom, vamos dar continuidade, então. Alexandre, Caio, boa noite. Alexandre, com relação a essas alterações radiológicas, né, assim, eu acho que até você, pela sua experiência com relação a exames tomográficos, principalmente, né, alguma dica a mais para a gente que não consegue enxergar tão bem essas imagens, às vezes, né, e que ajudaria a gente um pouco a tentar diferenciar, além da necrose do gânglio, às vezes alguma maneira de como está distribuída essas lesões, às vezes as úlceras, enfim, alguma em termos de imagem, alguma coisa a mais que faz, às vezes, você pensar mais numa doença de Crohn, mais numa tuberculose, por exemplo? Existem algumas coisas, assim, na prática, o grande problema é quando a doença de Crohn só acomete um segmento, né? Se for uma doença de Crohn só de ilho terminal, é difícil, mas quando
toda vez que a gente vê uma lesão muito concentrada no seco e no ilho terminal, a gente tem a obrigação de levantar a hipótese diagnóstica de tuberculose. Ela tem uma preferência muito grande por seco e por ilho, né? Já vi tuberculose salteada, já vi mais pegando mais no segmento do colo, é raro, pode acontecer, mas quando a gente vê a lesão somente no seco e no ilho, isso é obrigação. Sempre pensem em tuberculose, tá certo? Além da necrose linfonodal, a tuberculose vai dar mais peritonite, né, do que no Crohn você não vê ascite ou essas alterações na gordura peritoneal, né? A gente vê só a densificação em volta da alça, né, no Crohn. Na tuberculose você pode ter a peritonite, né? O segmento da tuberculose também tende a ser mais curto que o do Crohn. Você vê que ele melhorou do Crohn, aí ele tem um segmento longo, o segmento ficou todo mudinho. Só na tuberculose que devia ter uns 5 centímetros ali, aquele segmento, né, de acometido. Como o Carlos já falou, também é uma coisa mais concêntrica, né? Você tende a ver um espessamento menos assimétrico. O Crohn, muitas vezes, ele poupa, né, a borda antimesentérica da alça intestinal. Agora, lembrando que todos esses achados são superponíveis, né? Sim. Assim, mas é isso que eu digo. O principal é isso. Se você tiver somente acometimento de ilho e seco, ilho ternoide seco, com indefinição da válvula, com estenose de seco, essas coisas, tem que sempre pensar em tuberculose, né? Sempre. Beleza. A ideia realmente, como a gente tem colegas que têm menos experiência com pacientes com doença inflamatória presentes, né? Justamente, eu acho que essas suas dicas mesmo, acho que ajudam, né, para algum colega que possa, às vezes, ter parado um paciente que, às vezes, reforce mais ou reforce menos algum desses diagnósticos, né? Acho que a extensão, né, da lesão, como você comentou, o padrão salteado, que é mais comum na doença de Crohn, né, eu acho que são, são situações que você pensa mais fortemente na doença de Crohn. Eu acho que, como foi comentado pela professora Norma, né, a gente tem casos, realmente, onde você pode, um paciente previamente, se ele tem Crohn e ele desenvolve a tuberculose, você pode ter um granuloma caseoso e o não caseoso numa peça de biópsia, porque ele tinha um Crohn e passou a ter tuberculose, né? Mas eu acho que é importante, às vezes, esse entendimento desse padrão salteado, né? Como você diz, esse padrão, às vezes, mais assimétrico do Crohn, mais concêntrico da tuberculose, a necrose do gânglio. Então, são situações, claro, pensando sempre no histórico, na anamnese, tudo isso, para a gente pensar, às vezes, no diagnóstico possível ou mais provável da tuberculose ou do Crohn. Mas nunca é fácil, né? Para todo mundo que trata os pacientes, sempre é difícil, às vezes, a gente ter uma certeza no diagnóstico, né? Quando, principalmente, às vezes, a biópsia não é tão esclarecedora, quando vem aquela biópsia específica, né? E você tem essas imagens que são mais sugestivas para um lado ou para o outro, mas que não são conclusivas, né? Posso continuar? Pode sim, não. Valeu. Então, o que foi que nós decidimos? Então, tinha o diagnóstico de tuberculose fechada, a infectologia começou a acompanhar esse doente, orientou o tratamento para tuberculose, assim como também orientou suspender o anti-TNF e deixar sem a medicação para doença de Crohn até terminar o tratamento com coxípio. Por sua vez, né, nós suspendemos o infliximab e o methotrexate, a ideia era reiniciar o methotrexate daqui a uns 30 dias, para não deixar esse paciente sem nenhuma medicação por Crohn. Então, eu trouxe aqui para a gente discutir se, quando iniciar o tratamento, a gente faria o infliximab novamente ou vamos fazer uma droga que tem menos chance de reativar o bacilo da tuberculose, que seria o ustekinumab. E o reinício vai ser no 3º mês ou vamos aguardar terminar o tratamento da tuberculose para começar a tratar o Crohn? Então, esses foram os temas assim que eu pensei em conversar com vocês sobre isso. Não está passando minha coisa. Aqui, então, entraria em discussão. Quando é que a gente suspeita de tuberculose paciente que está usando anti-TNF? Então, assim, eu acho que Carlos deve falar alguma coisa sobre isso, mas sempre, né? Então, o paciente que faz anti-TNF, ele tem que saber que ele pode ter tuberculose, mesmo que ele tenha feito a profilaxia para tuberculose. Então, qualquer apresentação clínica diferente, ele tem que estar ligado, comunicar ao médico que ele começou a ter um sintoma que não era o comum. E muitas vezes, né, a tuberculose, na vigência do anti-TNF, ela não é uma tuberculose pulmonar. Geralmente não são sintomas pulmonares, são extrapulmonares. Né? Então, aí a dificuldade de chegar a esse diagnóstico. Como é que a gente poderia melhorar esse screening para o diagnóstico de tuberculose latente? Né? O paciente fez o screening, ele fez o raio-x tórax, fez o PPD,
desenvolveu tuberculose. Essa reativação da tuberculose, ela seria uma reativação pelo tempo ou pode ser uma tuberculose de novo? Acho que Marcos comentou isso, acho que fica difícil para a gente dizer, mas provavelmente uma tuberculose de novo mesmo. Quando iniciar um tratamento? No terceiro mês, qual medicamento? Eu achei interessante esse fluxograma do pessoal da Espanha, né? A Espanha é outra realidade em relação à tuberculose, não tem, como temos aqui, não tem a prevalência e incidência tão alta como o Brasil tem, mas nesse fluxograma ele chama atenção para sempre fazer o diagnóstico precoce, sempre fazer o screening quando diagnostica uma doença inflamatória, né? Então, antes que o paciente esteja imunossuprimido, você já faz o PPD. Caso o PPD seja positivo, você não vai fazer quimioprofilaxia se você não está pensando em fazer terapia anti-TNF, mas você já deixa lá, né, sabendo que quando iniciar biológico, esse paciente tem um PPD positivo, então não vai ter o risco do falso negativo pelo tratamento que você vai iniciar. Se por acaso o PPD for negativo e você demorar para iniciar o tratamento com biológico, você pode repetir o PPD se passar um ano que você fez esse PPD e não iniciou o tratamento. Eles enfatizam muito, né? Então, compulsor, todos devem fazer o screening para tuberculose, não só a história clínica do doente, e eles orientam lá na Espanha você fazer os dois tratamentos, as duas pesquisas, o PPD e o IGRA. E qualquer um dos dois que for positivo, você vai atrasar apenas um pouco o tratamento com biológico, né? Depois de 3 semanas, você pode fazer o tratamento com biológico. Lembrando sempre de manter o tratamento da tuberculose latente por 9 meses. E uma coisa que eu achei interessante, que eu também nem estava alertado para isso agora nessa revisão, é que quando você pede os dois, PPD e IGRA, você tem que pedir ao mesmo tempo. Você pede os dois, ou no máximo o IGRA 3 dias depois de realizar o PPD, porque senão você pode ter um resultado falso positivo de IGRA pelo estímulo do PPD, o efeito booster do interferogama. Então, a solicitação dos dois tem que ser simultânea. Ele chama atenção também nesse fluxograma, se o PPD foi negativo, né? Mas o paciente estava na vigência de corticoide, de imunossupressor, ele deve repetir esse PPD após um mês, após um ano na vigência do biológico. Então, nesse raciocínio, a gente poderia ter, né, nosso paciente tinha PPD negativo, não estava imunossuprimido, mas ele estava bastante desnutrido. Então, poderia ser o motivo do PPD nele negativo, e quem sabe se a gente tivesse feito com um ano depois que começou o biológico, a gente teria feito uma profilaxia na vigência do tratamento com anti-TNF. Quando iniciar o tratamento, né, tanto o consenso do ECO, quanto o consenso do grupo da Espanha e o consenso asiático, né, eles falam a mesma coisa, você começa a tratar a tuberculose para o anti-TNF, né, de preferência, é mais seguro você manter o tratamento sem fazer anti-TNF até terminar o tratamento da tuberculose. No entanto, se a condição clínica do paciente exigir, você começa o tratamento com o biológico a partir do 3º mês. E curioso que a Sociedade Britânica de Torácica, elas não fazem tanta exigência de parar o anti-TNF. Você pode tratar a tuberculose e com anti-TNF se a condição clínica exigir que o paciente trate a doença do Crohn, no caso. Eu não encontrei muito, fui tentar ver qual seria o biológico melhor para fazer no paciente que está tratando tuberculose, né? Então, na parte de doença inflamatória, eu não encontrei quase nada, mas nesse consenso, essa revista que mostra guidelines da dermato e da reumato, esse grupo aqui italiano, ele chama atenção que uma vez você precise tratar o paciente, no caso de doença reumatológica ou dermatológica, na vigência do tratamento com anti-TNF, que seja feito com uma droga mais segura, após o 3º mês, onde ele exemplifica o ustekinumab ou methotrexate. Nesse artigo, nessa revista da dermatologia, ela pergunta, né, será se os novos anticorpos monoclonais que inibem as interleucinas seriam de risco para ativar a tuberculose? A gente tem mesmo problema com os anti-TNF? Então, se você for ver a cascata imunológica de defesa dos mecanismos de contenção da tuberculose, né, então o TNF tem uma participação muito importante, mas também todas as outras interleucinas participam, direto ou indiretamente, nessa formação do granuloma. Então, uma vez bloqueando as interleucinas, o micobactéria ele vai poder realmente sair e ser reativado. No entanto, né, os trabalhos mostram, né, vários
anticorpos monoclonais, né, que atuam nas interleucinas, e taxa de zero de ativação da tuberculose, né? Exceto aqui para o ustekinumab, com mais de 1.000 pacientes, né, e apenas um teve tuberculose, demonstrando assim que, apesar do mecanismo de ação favorecer em menor proporção a reativação do bacilo, na prática, não tem se mostrado nos trials tuberculose com os anticorpos monoclonais mais novos. Esse aqui é um estudo clínico de fase 2 e 3, onde compararam a incidência de tuberculose do ustekinumab com os anti-TNF, em diversas patologias, e os achados foram uma taxa significativamente mais baixa de tuberculose quando usava o ustekinumab em relação ao Inflix e o golimumab, que ambos são anti-TNF. E o vedolizumab, né? Então, o vedolizumab, teoricamente, ele não vai interferir na reativação do bacilo da tuberculose, né? A ação dele é local, na mucosa intestinal, então a frequência é baixa nos estudos pivotais de vida real de tuberculose na vigência do vedolizumab. A maioria dos estudos são feitos em países de baixa incidência de tuberculose, e os casos de vida real geralmente acontecem mais nos países de alta prevalência. Então, tem assim, esse quadrinho, né, que mostra pouquíssimos casos, né, de tuberculose na vigência do vedolizumab. Então, nos Estados Unidos, para 38.000 pacientes em uso de vedo, apenas 3 casos de tuberculose. Na França, 1 caso para mais de 3.000 pacientes, e na Alemanha, 1 caso para mais de 8.000 pacientes, né? E também não se definiu ainda nessa estatística, né, quais são as outras drogas, as comorbidades que os pacientes poderiam estar fazendo uso para correlacionar esses casos de tuberculose com a droga. E, para terminar, eu encontrei esse trabalho que eu achei interessante, é um estudo multicêntrico feito na Turquia, com o pessoal da reumatologia, onde eles estudaram, foi um estudo retrospectivo de mais de 10 anos, com mais de 10.000 pacientes, fazendo uso de biológico, predominantemente anti-TNF, e encontraram 73 pacientes com tuberculose, na vigência do anti-TNF. Então, correspondeu a 0,7% de tuberculose. E eles estudaram assim, quais são os fatores de risco desses pacientes para terem adquirido tuberculose, e encontraram como fator de risco dependente, o principal fator de risco, a profilaxia com isoniazida de maneira inadequada. Então, os pacientes que não tinham boa aderência, ou que não faziam tratamento por 9 meses. E ainda nesse artigo, eles dizem que o paciente que fez tratamento para tuberculose e depois reiniciou o anti-TNF, ele tem uma chance de 1/4 de desenvolver novamente a tuberculose. Apesar do número ter sido pequeno, expressivo, né? 1/4 dos pacientes desenvolver tuberculose recorrente, que a gente acaba... Nós não temos isso no dia a dia, mas os casos que eu já fiz anti-TNF, eu não tive tuberculose recorrente, né? Mas assusta essa estatística aqui, esse trabalho mostrando que é um valor considerável, né? Para a gente pensar realmente se vai continuar com o anti-TNF desse paciente ou não. E, para terminar minha fala, né, eu enfatizar que o uso do anti-TNF aumenta o risco de tuberculose ativa. A gente sempre precisa fazer o screening, né? Então, às vezes, está faltando PPD. Então, eu acho assim, não podemos deixar de fazer o screening de jeito nenhum. E mesmo que o screening for negativo, existe caso de tuberculose ativa, como a gente viu nesse meu paciente. Raio-X, PPD e IGRA, muitas vezes a necessidade de repetição, né? Se bem que tem que interpretar bem essa repetição, porque pode ser um efeito boost e está atrapalhando o resultado. O tratamento da tuberculose latente tem que ser feito por 9 meses, né? Essa semana mesmo, uma paciente que foi fazer eu orientei ela a fazer a profilaxia, e ela, paciente do Caruaru, disse que o médico prescreveu apenas 5 meses de tratamento. 5 meses e 25 dias foi o que ela tinha feito. Então, assim, eu acho que ainda não está na rotina dos colegas esse prolongar o tratamento da tuberculose até 9 meses. Sempre pensar em tuberculose, mesmo com sintomas pouco característicos, tratar o paciente da tuberculose e seguir depois, porque às vezes a gente surpreende que o paciente que tem Crohn pode melhorar com o tratamento da tuberculose. E os novos biológicos trazem mais segurança, como mostra a literatura. Bom, eu agradeço, né? Gostaria agora de saber a opinião dos colegas, se poderiam me ajudar na condução desse caso, o que vocês acham, o que vocês fariam,
se o paciente está bem, ele respondeu anti-TNF, será se vale a pena a gente trocar a droga para o ustekinumab, é o paciente de plano de saúde, a gente teria acesso a essa medicação. E A a fístula ideia é dele, Valéria, esperar. Ele está como é bem que da tá? fístula, não se queixou, está ótimo. Essa seria uma discussão, né? No paciente com fístula, obviamente, se não tivesse clinicamente controlado, aí pergunta a você, nesse caso, obviamente, se ele tivesse com uma fístula lá, com a controlada, você pensaria em alternativa ou, nesse caso, manteria mesmo o infliximab? Se a fístula dele tivesse aquela coisa horrorosa, que a gente vê fístula, eu acho que ia fazer infliximab, sim, viu? É isso, né, Valéria? Porque as melhores respostas, né, de pacientes com fístulas, às vezes fístulas complexas, a maior experiência e melhores respostas são com infliximab, né? Com antênio. Quer opinar? Alguém quer opinar aí o que faria nesse caso especificamente? Eu acho que, assim, pensando na segurança especificamente, né, Carlos e Valéria, eu acho que, sem dúvida, a gente pensa em mudar mecanismo, né? Eu acho que fugir do anti-TNF pensando nessa questão de segurança especificamente. Mas aí a gente tem que entender o fenótipo do paciente, como você diz, né? Uma doença fistulizante, uma doença perianal, um quadro Respondeu muito bem, né, Caio? delgado, que respondeu muito bem. Assim, esse contexto, eu acho que a gente fica sempre pensando ali na boa resposta que houve, né? Como o próprio Alexandre comentou, né? Teve regressão radiológica, inclusive, das áreas onde tinha a doença de Crohn, e depois o quadro inflamatório parecia ser mais ali secundário à tuberculose propriamente, né? Então, assim, a gente fica realmente mais tendencioso, pensando por esse lado, em manter a medicação, né? A gente vive um cenário hoje que tem opções, né? Acho que há um tempo atrás a gente nem estava discutindo isso, né? Só tinha CNF, então era cruzar os dedos lá, ter fé e manter o tratamento com CNF pensando em não ter complicação infecciosa. Hoje a gente tem essa opção. Acho que são esses aspectos que eu acho que pensaria realmente aí para pesar contra ou a favor de TNF ou mudar de classe. Né, assim, pensando em mudança de classe numa doença fistulizante, eu ficaria menos tendencioso a considerar o VEDO, né? Eu acho que realmente Tecnomab, como foi colocado pela Valéria, acho que seria a opção mais apropriada, pensando até na doença fistulizante, na doença mais de Delgado, eu pensaria mais em Tecnomab mesmo. Assim, eu acho que o segmento desse paciente ajudaria a gente a entender ali até que ponto eu mudaria ou não o tratamento. Né? Assim, mas a ótima resposta ao STNF talvez me fizesse ainda pensar em manter, mas teria outra alternativa, mesmo mantendo, né? Combo ou mono, né? Assim, porque se esse paciente, a gente pensa em segurança, e ele estava com MTX, né? Se eu tenho na mão, por exemplo, a possibilidade do TDM, existe a perspectiva, às vezes, da gente deixar uma monoterapia e eu fazer um controle do nível sérico ali, e se eu tenho um nível sérico adequado, e eu, às vezes, poderia pensar em tirar, por exemplo, o imunomodulador, né? Então, assim, tem um contexto também que você pensaria, além dessa ideia de mudar o nome de classe, mesmo pensando no STNF, a possibilidade, mesmo em Fliximab, mesmo pensando no estudo Sonic, né? Eu acho que o reestudo do Sonic acabou mostrando essa perspectiva de você, às vezes, fazer aquele pós-rock do Sonic, né? A possibilidade de você fazer, às vezes, um tratamento mesmo com infliximab e mono. Esse caso especificamente, né? A gente terminou ficando muito tranquilo, né? Apesar desse trabalho que a Valéria mostrou, existe outros trabalhos mostrando que você faz o tratamento de tuberculose, reinicia o anti-TNF, e a gente tem isso, não é infrequente lá no HC, até porque a gente é uma região de alta endemicidade para tuberculose, então isso a gente fica relativamente tranquilo. Alguns casos, assim, empiricamente, uma tuberculose grave, às vezes a gente tende a considerar a possibilidade de ele recidivar naquele mesmo sítio. A gente já teve uma pericardite tuberculosa, eu realmente fiz a troca porque achei que uma reativação, ele quase tamponou, poderia não fazer a opção. Mas, de modo geral, eu tenho mantido. E aí, a percepção desse paciente, como a Alexandre disse, você reforçou, é que essa fístula que regrediu dele e a doença do Delgado, o benefício do anti-TNF, né? Então, aquela tendência de a gente não ficar fazendo a troca, né? Até porque essa fístula não está mais hoje, eu acho que é reflexo, né, da efetividade do anti-TNF, ou seja, ele preenche o fenótipo do paciente, que parece se beneficiar do anti-TNF. Eu tenderia a mantê-lo, talvez por essa vivência que a gente tem, de não poder ficar fazendo as trocas tão grandes no público, mas esse é o paciente que tem acesso ao privado, e acompanharia de perto, até porque a maioria da literatura mostra que os pacientes não recidivam depois de feito o tratamento
E ele parece ser um paciente, né, Valéria? Eu tive a oportunidade lá no Centro de Infusão de recebê-lo lá, né, o suporte assim, muito bem orientado. Inclusive, ele é professor de Libras, né, muito bem orientado e ele é bem diferenciado. Uhum. Eu também estou com a tendência a esperar os 6 meses, sabe? Se conforme ele evolua, esperar os 6 meses. A doença está bem controlada, né, Valéria? Alexandre disse, sem atividade, é aquele ciclo que os pacientes passam um ano para poder, às vezes, apresentar alguma recidiva. Valéria, e você falou da Sociedade Britânica, né? Uhum. Eu acho que eles que têm que escutar a gente sobre tuberculose, não a gente eles. A verdade é essa, né? É verdade. A história de dual fazer 2 exames, né? Quer dizer, a realidade da gente, né, de fazer IGRA mais PPD, né? Às vezes, teste tuberculínico, às vezes não faz parte da gente, né? E ele tem muito isso, né? De fazer acompanhamento, começou a criar essa prática de fazer PPD de repetição. No meio da gente isso é muito, muito complicado, principalmente se o paciente era previamente positivo, não faz sentido algum, e aí você tem a possibilidade de ficar dando resultado falso positivo, e já tem estudo mostrando isso, super tratando, né, e aumentando a resistência à tuberculose estática, que é um problema no nosso meio, né. Ele lá fala nessa possibilidade, ele diz o seguinte, né, no consenso, não, você pode, e como a gente faz aqui, se ele tiver exposição, aí é uma exposição conhecida, com risco alto, você faz. Aí ele diz, ou se for para a área endêmica, então para a gente não funciona, né? Porque se for para a área endêmica, a gente Ele não é uma passadinha no Brasil, né? Então, só esses detalhes. Eles justificam a Sociedade Britânica em relação a HIV, que o paciente com HIV ele faz tuberculose e trata, e está imunossuprimido. CD4 baixo consegue. Então, a imunossupressão do HIV seria maior do que do anti-TNF. Então, por isso que ele faz essa extrapolação, além de evitar a síndrome da reconstrução imune quando você tira o anti-TNF, que o paciente pode ir na vigência da tuberculose. Com relação à tuberculose, eu acho interessante o consenso pacífico, né? Que eu acho que acho que o mundo é uma realidade mais próxima da nossa do que a Europa, por exemplo, né? Inclusive, os tipos de PPD mudam muito, né? De um para o outro, de um país para o outro. Ok? Dúvida? Ok. Viviane perguntou a questão do custo, só para a gente não deixar pergunta ser respondida. O custo tem sido variável, né? Eu, recentemente, eu acho que faz um mês, um paciente fez, até no laboratório, que eu acho que é um conveniado, é 450 a dosagem sérica do infliximab, mas isso às vezes tem variado. O anticorpo que é caro, né? Às vezes, quando você faz outro, o anticorpo chega a R$800, então tem barateado mais do que era anteriormente, mas atualmente tem sido esse preço. Não sei se vocês têm visto outro valor. O adalimumab que é mais caro, né? Isso. O adalimumab é quase o dobro do infliximab. É uns 2.500, Wada. Ok? Dúvidas? Discussões, comentários, contra-argumentação? Tá aberto. Doutor Carlos, eu tenho uma dúvida. Em relação ao perfil de segurança, né? Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Parabéns, doutora Valéria, foi excelente a aula. A questão do perfil de segurança, né, da pirâmide de Regueira, inclusive, igualaria o VEDO ao ustekinumab, mas acho que a maioria dos estudos são feitos com as doses reumatológicas e dermatológicas, né? Eu estava procurando aqui, que eu vi o Galo cantar e não lembrava exatamente onde, não achei agora, sobre a perspectiva da dose de 90 miligramas, diminuir um pouco esse perfil de segurança, né? Assim, apesar de ser mais seguro do que o anti-TNF, principalmente a terapia combo. E o segundo ponto, eu tive um caso que eu fiquei em dúvida, terminei trocando o tratamento antes disso, que foi um paciente que teve um PPD de 5 e o IGRA negativo, né? Então, no seu algoritmo aí, a gente não tem essa previsão. Era um paciente que tinha retocolite, né? E a ideia inicial era ter feito infliximab, né? Ou terapia combo, a gente terminou fazendo já por VEDO, por outras questões. E aí, então, já não interferiu muito nisso, que era retocolite. Mas no caso de Crohn, uma situação dessa, o que é que vocês sugeririam? Quer comentar, Valéria? O que for positivo, você faz a profilaxia, né? Quando você faz os dois, um IGRA positivo ou um PPD positivo, você obviamente vai ficar a dúvida, positivo. né? Foi um fraco de apoio, na verdade. Foi 5, a família estava muito... ela não queria fazer de jeito nenhum a isoniazida, sabe? É isso que eu ia comentar, ou seja, um valor limítrofe assim, você realmente fica em dúvida. A gente sabe que tem a tendência a dar mais falso positivo, mas a gente, como a Valéria disse, tem que tratar.
é de falta realmente PPD, né? Porque, por conta da história BCG e porque a gente tem outros micobactérios que podem ter reação cruzada, né? Quando a gente pensa no IGRA, ele teria uma maior tem sensibilidade e não faz tanta reação cruzada. Esse caso aí deixaria dúvida mesmo, né? O cara é limítrofe e um IGRA foi negativo, você faz um raio-x de tórax, faz uma tomografia se ainda não ficar seguro, e aí você poderia, numa família resistente, até dizer, ó, fiz uma tomografia de tórax, não tem nada, e esse PPD limítrofe IGRA, do ponto de vista prático, estou fazendo aqui um brainstorm, né? Não tem uma resposta para isso, não. Eu faria, mas eu concordo com Valéria. Sempre que você tem dúvida, na área endêmica, é na dúvida pro réu, mas eu, particularmente, numa família com esse perfil, eu valorizaria esse aspecto. Limítrofe, para um teste que pode dar uma reação cruzada, um IGRA negativo, eu faria até uma tomo de tórax para ele, né, se ele tiver acesso a fazer isso, porque deixaria ele mais tranquilo, não que as coisas sejam excluídas, né? Ele não tem uma forma extrapulmonar, mas serviria aí para a gente, pelo menos, ajudar nesse negócio aí. Porque o PPD de 5 você pode fazer um booster, né? 7 a 10 dias. Também pode ser. O Carlos e doutora Valéria, tem uma pergunta aí também que eu acho que é interessante a gente responder. Eu não vi. Acho que é a Letícia que fez. Você deve tratar TB latente quando for usar imunobiológico, em caso de uso de corticoide e ou AZT, ou acho que ela azatioprina ou metrexato não precisa. Eu ouvi você falar aí, que eu não entendi bem, que você não faz a profilaxia quando você vai usar, por exemplo, o ustekinumab ou o vedolizumab, foi isso que eu entendi? Porque, assim, aqui a gente tem a prática de fazer a profilaxia independente do que a gente for usar do biológico. Você só faz a profilaxia com a isoniazida se você for usar um anti-TNF, no caso dele ter um PPD positivo. Não, a profilaxia até agora é para todos os biológicos, independente, assim, o vedolizumab, na teoria, não precisaria, mas a gente faz ainda. E a conduta é fazer profilaxia para todos. Agora, imunossupressor, não, azatioprina e metotrexato, não. Certo, é isso mesmo. Eu acho que eu entendi errado o Carlos falar. É isso mesmo. A história do... Por isso que a gente não vive fazendo no meio da área endêmica, a gente não faz só paciente de risco, né? Quer dizer, atualmente o paciente faz corticoide dose alta, o próprio consenso do Ministério da Saúde para o tratamento de tuberculose são para casos específicos, você fazer realmente o PPD antes do uso de TNF, foi o único que foi incluído, porque tem um risco realmente de reativação pelo bloqueio do TNF, mas nas outras situações não teria. Por isso que, às vezes, existe, naquele consenso que Valéria compartilhou comigo, ele recomenda que o paciente, logo que tiver o diagnóstico, e às vezes a gente, na prática, diz ao residente lá, olha, faça logo a triagem, pode ser que ele precise de biológico. Isso numa área endêmica vai causar um problema. Então, teoricamente, isso pode ser para um país em que não tem tuberculose clínica. Porque só que você fizer o diagnóstico, for fazer o PPD na área endêmica, você vai estar começando a identificar pacientes sem a necessidade. Então, teoricamente, essa é uma grande discussão. Se a gente recomenda, às vezes, até no serviço, de fazer rotineiramente, pensando que ele vai utilizar o biológico, já preparar ele. Prepara para as outras coisas, para vacina, prepara o paciente, né, para fazer o checklist, para outra coisa, hepatite, sempre você faz sempre, né? Desde o início. Mas essa história de ficar fazendo PPD é que a gente realmente deve limitar para o uso antes da terapia biológica. A gente teve uma aula aqui, Carlos, com a Liliane Scheble, recentemente. E lá no serviço deles, eles fazem de rotina, anualmente, a pesquisa, o PPD e o raio-x de tórax, que é isso que você fala, né? Que isso não deveria fazer, né? Eles têm essa rotina lá. Uma área endêmica, isso é controvérsia, isso aí só os pneumologistas e as infartar, porque a gente vai estar usando tuberculose mais do que deveria, né? Tem alguns estudos interessantes, e são estudos retrospectivos, né? E, obviamente, são série de casos e essa história, porque quando você testa, termina você fazendo. Mas era isso, ou seja, de você fazer retrospectivamente e avaliar o prontuário, quando vê o prontuário lá, o paciente tinha um PPD lá em cima e não foi tratado. E aí começaram a ter série de casos robustos, mostrando que muitos pacientes apareciam um PPD, passava desapercebido, não era tratado e não desenvolve tuberculose. Porque um falso positivo, aí você estaria fazendo tuberculose mais do que deveria. Por isso que nenhuma sociedade ligada à área de infectologia, nem nenhum consenso recomenda isso de forma rotineira. Só a Sociedade de Reumatologia, que na artrite reumatoide, porque esses pacientes têm um déficit de imunidade que facilita a tuberculose, é que eles recomendaram, mas mesmo assim de forma muito empírica. Mas fora essa consenso dessa sociedade, as sociedades de outras especialidades não fazem essa recomendação.
Ok? Olha, então, a combinada da gente era 1 hora, né? Então, vou passar o meu bem rapidamente, tá certo? Então, não vai ser com a didática de Valéria, porque aí senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou passar esse caso, na verdade, é só para tirar alguns pontos de dúvida e o que forem discutidos eu já vou passando na sequência, tá certo? Então, vai ser um pouco mais psíquico. Estão vendo aí, então? Sim. Sim. Bom, então vou só destacar, fazer um resumo da história clínica desse paciente. Era um paciente lá em 2019, a ideia foi trazer esse caso, 28 anos, e ele fez um quadro agudo, 7 dias para só apresentar diarreia, 12 episódios por dia, sem sangue ou muco, associada à dor predominantemente em abdômen inferior, e a dor aumentou em 24 horas, ele procurou um serviço de urgência aqui em Recife, o Hospital Português, e aí ele foi atendido lá. O que ele tinha importante do ponto de vista de história intermitente, uso de anti-inflamatório, mas ele teve um diagnóstico de espondilite, eu vou corrigir lá na frente, um diagnóstico de espondilite, está na minha frente aqui, um diagnóstico de espondilite anquilosante, ele tinha iniciado em 2015 um TNF, porque não tinha respondido às outras terapias, suspendeu em 2017 e reiniciou em 2018, suspendeu por conta própria. No exame físico, chamou a atenção era dor em fossa ilíaca direita, certo? Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Então, essa era a história desse paciente. Interessante que lá em 2015 ele fez um PPD na triagem, que era um teste tuberculínico de 15 milímetros, e naquela ocasião ele fez uma isoniazida, fez por 6 meses, era o protocolo recomendado na época. E aí ele parou, como eu disse, em 2017, teve a recidiva da espondilite anquilosante em 2018, a doença entrou em remissão e aí ele aparece com esse quadro. Na emergência, de forma resumida, ele fez exames laboratoriais com hemograma normal, um PCR elevado, albumina era normal e foi pedido uma tomografia de abdômen para ele, que aí Alexandre podia comentar a tomografia, Alexandre. Só é você clicar que ela se superpõe à apresentação aí. Alexandre está aí ainda? Alexandre ainda está entre nós? Ou não? Estou sim, é que eu esqueci de ativar o microfone. Beleza. Você vai querer que eu comente as imagens, né? Aqui. Não, tranquilo. Aqui você vê o espessamento parietal. Não, você quer botar o seu? Esse não, é o seu, não, deixa, para ser mais rápido, eu falo aqui. Tem outras imagens, né? Não, foi sem querer que ele entrou aí, mas eu ia botar só para sua imagem. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, aqui você vê o espessamento parietal restrito ao íleo terminal e a região da válvula ileocecal e seco. Carlos Brito mostra a imagem axial ali em cima do lado esquerdo. Você vê que tem um realce mural mais intenso, predominando nas camadas mais internas, né? A submucosa está realçando também, a serosa não. E é um espessamento mais concêntrico e irregular. Ele já dava para ver os linfonodos aí na cadeia ilocólica, né? Os linfonomegalias. Mostra aí, Carlos, os linfonodos, por favor. Isso. Passa para ver se tem mais imagem. Aquele linfonodo. Não, pior que não. Por isso que eu estava sugerindo você colocar a sua, porque isso foi uma foto. Deixa eu colocar, então. Eu coloco rapidinho aqui. Coloca aí. Pode botar sobre... Acho que eu tenho que interromper, né? Aqui. Interromper e compartilhar. Não, precisa interromper, não, acho. Tá não, né? Está aparecendo a minha imagem? Tá. Tá sim. Pronto. Então, aqui aquela imagem, aquela de espessamento irregular, pegando a região ileocecal. Aqui as linfonomegalias também bastante acentuadas. Essa aqui chamou a atenção, tem um realcezinho mais heterogêneo, com área hipodensa central, que podia ser necrose. Mas muito parecido com aquele, né, Alexandre? Muito parecido com aquele, né, que você mostrou anteriormente. Né? É menos intenso, né? É menos intenso. Você vê que aquele outro, o realce era transmural, pegava tudo, o espessamento era maior. A região do seco estava mais acometida também. Aqui você tem esses clipes, provavelmente uma apendicectomia prévia que ele fez. O que chama a atenção é isso e as linfonomegalias. Aí aqui fica mais difícil da gente diferenciar, né? Realmente Crohn de tuberculose, porque não são quadros, não tem, como é que se diz? Ele não é nem tão intenso como uma tuberculose.
não tem aspecto salteado para você pensar em Crohn, entendeu? Não tem uma necrose franca dos linfonodos, não vai ter ascite. É difícil. Eu lembro que nesse caso, quando a gente discutia o caso, até achava que era mais provável ser uma doença inflamatória, um Crohn, do que uma tuberculose, mas, como eu falei, já fiz o comentário, quando você está diante de uma imagem dessa, uma alteração muito restrita ao ilho e ao seco, e principalmente nesse caso com linfonodomegalia, a tuberculose tem que ser excluída, né? Sempre tem que ser excluída, você tem que ter uma segurança que está excluindo esse diagnóstico. Ok, obrigado, Edson. Fora isso, não tinha mais nenhum outro achado, não. Bom, o que ele, nesse internamento, foi feito uma antibioterapia para ele, porque ele estava com dor abdominal, com essa história de diarreia, ele teve até melhora, com redução de 6 vezes ao dia, e aí ele fez uma tomografia computadorizada de tórax que tinha sido normal, e essa foi a colonoscopia, que aí foi indicado, na ocasião, uma colonoscopia, e aí essa é a colonoscopia. Na verdade, ele foi encaminhado para mim, chegou nesse momento da colonoscopia, em que ele foi encaminhado porque ele tinha uma espondilite anquilosante, e a hipótese é que ele tinha uma doença de Crohn, e foi encaminhado para ajustar o biológico, já que ele estava em uso de biológico, e o paciente estava fazendo atividade inflamatória, discutir com o reumatologista essa discussão. E essa é a imagem, e a gente discutiu, a Valéria lembra essa imagem, colonoscopia, foi até Felipe Lima que tinha feito, e alguns aspectos chamam a atenção. Quer comentar, Valéria, esse aspecto? Você que é colonoscopista, eu não faço colono. A gente vê uma coisa bem demasiada, né, com hiperemia, e essas úlceras que não tem aspecto clássico de ser úlceras longitudinais, mas a gente vê essas úlceras com fibrina aqui, ou confluindo uma com a outra, né, de uma moderada profundidade, todo esse tecido inflamado, não tem aqui um segmento, aqui assim tem um segmento melhorzinho, né, essa região aqui está toda inflamada mesmo. Uma assim, coisa que na época discutiu é quem olhava essa aqui de cima dizia que isso aqui era longitudinal. Quem olhava essa aqui dizia que era mais transversal, né? Então tinha algumas... A concomitância dessa distribuição das úlceras é muito comum, né? Quando só tem longitudinal, você olha Crohn. Quando é transversal, você olha tuberculose, mas muitas vezes tem as duas. Certo. Então, como eu disse, ele foi encaminhado com esse objetivo do diagnóstico, para discutir a mudança de biológico com a reumatologia, e havia um sentido no encaminhamento do especialista que acompanhava ele, reumatologista, depois que ele teve alta da emergência e com o achado dessa colonoscopia, pela associação de manifestações intestinais com espondilite anquilosante. Não vou entrar aqui em detalhe, mas, às vezes, tanto espondilite pode levar a doença inflamatória, como a espondilite ele pode anteceder até em anos, né? Até de 3 anos, como nesse grande casuística aí na Grécia, em que as manifestações podem anteceder a manifestação intestinal. Esse trabalho é interessante para mostrar que essa dúvida é comum em países que têm a doença de forma endêmica, porque é interessante que é um estudo aqui de 2.760 pacientes com doença de Crohn, 18%, na verdade, que tinham um diagnóstico inicial de doença de Crohn. Nessa casuística, na verdade, o diagnóstico tinha um diagnóstico inicial de tuberculose, ou seja, 194 não definiu como Crohn, sim como tuberculose. E de 772 pacientes com tuberculose intestinal, no início, 10% dos pacientes tiveram diagnóstico de doença de Crohn, certo? E, obviamente, essa é uma preocupação, porque você, dando o diagnóstico de doença de Crohn, sem investigar adequadamente tuberculose em área endêmica, você fazer um imunossupressor, você vai, obviamente, fazer que esse paciente faça uma tuberculose miliar, alguma complicação. Esse estudo mostrando que você não encontra muita diferença em relação ao sintoma quando compara aqui na coluna da esquerda, são esses 494 pacientes com diagnóstico de doença de Crohn, com os 83 com tuberculose intestinal confirmada. Encontrou, claro, mais diarreia no grupo de pacientes com doença de Crohn, 59%, mas 26% de tuberculose também tinham diarreia. E alterações radiológicas, né? Você vê aqui que, apesar no grupo de tuberculose, só 24% tinham alterações radiológicas no raio-x. Raio-x normal não afasta essa possibilidade, daí a necessidade de a gente prosseguir na investigação. Existem alguns estudos interessantes, estudo de meta-analítico, em que pega vários dados da literatura, é um pouco diferente do estudo de meta-análise, em que ele diz que algumas características reforçam o diagnóstico de Crohn. Mas, pelo esse estudo de meta-análise, fica fácil, né? Porque o paciente tem hematoquesia, uma doença perianal,
faz manifestação intestinal, isso ajuda no diagnóstico, né? Aí fica muito mais fácil, né? Mas não é o caso de muitos outros, e até o próprio Valéria comentou, claro, ele tinha, para complicar mais ainda, uma história de Crohn e de fístula, mas outra coisa é febre, sudorese noturna, que esse paciente não tinha, e muitos dos pacientes podem também não apresentar ou a presença de ascite. A radiologia, não vou comentar, porque Alexandre já comentou a diferença em relação a esses aspectos, só reforçando, nesse artigo especificamente, mas Alexandre já falou que é muito maior a frequência, que você não consegue, através da radiologia, no percentual significativo, cerca de metade, com as casuísticas, de dar o diagnóstico de diferenciação radiológica entre doença de Crohn e tuberculose. Aqui, Alexandre também já comentou as imagens, né? Só aqui essa imagem do sinal do pente, né? Que é característica da doença de Crohn. E quando você vai para a colonoscopia, tem algumas características que ajudam a diferenciar a doença de Crohn e tuberculose. Então, na doença de Crohn, as úlceras são longitudinais, na tuberculose, as úlceras são transversais. O aspecto clássico de pedra de calçamento, claro, fica mais fácil de identificar. E a tuberculose, naquele caso, Valéria, por exemplo, um predomínio de acometimento da válvula iliocecal, que fica completamente deformada, estenosada, que não era nem a característica do paciente, e passou a apresentar esse padrão, em reforçando o diagnóstico, né? E pode realmente esse padrão de úlceras aftoides, que é mais comum, de fato, na doença de Crohn. E aqueles aspectos também, né? A gente, claro, que fica mais difícil o diagnóstico diferenciar um ilho, e as lesões de colo, que são múltiplas, não é comum em tuberculose você ter múltiplas lesões desse segmento. Esse paciente, inclusive, chegou para mim em uso de pentasa, né? Pentasa é a mesalazina de liberação mais proximal, inclusive agindo em ilho terminal, e esse paciente, na verdade, melhorou, tinha feito antibiótico, tinha feito pentasa, ele melhorou pelo pentasa, pelo antibiótico, para gerar mais confusão ainda de que a melhora poderia ter se relacionado à pentasa. Apesar da gente entender que as evidências mostram que os aminosalicilatos, a mesalazina, mesmo o pentasa, impacto no tratamento da doença de Crohn, na manutenção nem se fala, mas na indução da remissão não há indicação. O britânico, aí que Caio falou, nem coloca completamente de fora, mas tem alguns estudos de meta-análise que em alguns grupos pode ter uma redução da atividade inflamatória utilizando mesalazina no paciente do Crohn. Mas, de um modo geral, não tem sido utilizado essa droga, nem com esse objetivo de reduzir a indução em alguns importantes consensos no mundo. E aí a histologia, a doutora Norma está... Se a doutora Norma não tiver... Oi, Carlos, estou aqui, estou. Pronto. Esse é seu caso. Quer você projetar? Ou quer usar isso aqui mesmo? Não, eu não tenho como projetar. Bem, nesse caso aqui, você tem vários granulomas, você pode apontar, Carlos? Aqui, os granulomas, as células gigantes tipo Langerhans, bem características de doença granulomatosa. Pelo tipo de granuloma, eu estou achando que esse paciente é mais relacionado a um Crohn, porque são mais sólidos, sem necrose. Eu não conheço esse caso. Pode passar. Passa o próximo. Esse é um aumento maior. A célula gigante multinucleada, com aspecto em ferradura, que pode ter tanto na tuberculose, como pode ter na doença de Crohn, como pode ter na sarcoidose. Pode passar. Só tinha essas duas imagens, Norma. Não tem o ZIL, não. Fez o ZIL, mas eu não tenho a imagem especificamente aqui. Foi feito no SPAC e terminou ele indo para outro serviço, e a conclusão foi mesmo do SPAC. Foi Zinilson, foi negativo, e descreveu essas alterações que você descreveu, deixando a dúvida em relação ao diagnóstico, ou seja, não fechou para tuberculose e deixou dúvida em relação a... porque tem um percentual muito alto de ZIL negativo na tuberculose, né? Uhum. Entendeu? Então, você quando encontra um ZIL positivo, você fecha o diagnóstico de tuberculose, como foi no caso de Valéria. Mas o ZIL negativo não exclui tuberculose, 100%. Okay. Então, por isso que talvez tenha ficado a dúvida. E aí, que é a evolução que vai definir, né? Perfeitamente, doutora Norma. Doutora Norma é mais clínica do que patologista. Também com os professores desse, né? E aquilo que Norma já falou, né? Que atualmente são granulomas múltiplos, são confluentes, né? E são granulomas maiores. Esse estudo é interessante, só pela curiosidade, Norma, que obviamente não é uma amostra tão grande, né? Eram 16 casos de tuberculose intestinal e granuloma caseoso ele só encontrou em um paciente.
ou seja, não dá para esperar encontrar para excluir diagnóstico. Né? Exatamente, não dá para excluir, não. Ele foi feito um PCR, pesquisa do DNA do micobactério, que foi negativo. Também PCR é o mesmo aspecto que Norma comentou. Na verdade, ele tem uma grande especificidade, ou seja, achou está ótimo, mas a sensibilidade só de 40%. Então, também ser negativo não exclui o diagnóstico. Aí, só para mostrar a dificuldade, ele fez um IGRA. E aqui tem um fator complicante, né? Esse paciente tinha feito 2 vezes já, ele tinha feito o teste tuberculínico, e que era positivo, e ele tinha aqui um IGRA positivo, mas, de qualquer forma, poderia levantar a hipótese, ele estava exposto, né, indicado, e, portanto, ele fazer, e ele tinha um IGRA positivo, que ele não tinha um parâmetro anterior, mas ele já tinha um teste anterior positivo, e a gente comenta, né, um paciente que foi positivo, esses testes são bons num paciente que era negativo. E aí você faz, quando o paciente tem uma exposição importante à tuberculose, tem uma clínica, pode fazer, porque isso vai ajudar. Mas no paciente que já foi positivo, essa oscilação desses testes, a gente pode ter tempo imprevisível. Por isso que a gente não repete também no paciente que já foi previamente positivo. Não faz parte da rotina a gente fazer repetição, porque a gente pode fazer interpretação errada. Continua a dúvida em relação a esse diagnóstico, e aí a gente já está concluindo. A gente teria 3 hipóteses nesse momento. Alguém apostar que é doença de Crohn associada à saculeite axial, né? Ou seja, todas as hipóteses estariam válidas, né? Não tem, né, hipótese certa ou errada. Boa resposta ao pentasa poderia ser argumento daquele grupo pequeno que responde na indução apenas com Crohn a uma mesalazina, né? Que isso é mais descrito em colo, mas vamos levantar aí um brainstorm aí. E a conduta seria ajuste de dose de anti-TNF, ou, eventualmente, como o paciente já estava em uso de anti-TNF, estava bem da doença articular e reativa, no caso do infliximab, reativa a doença intestinal, se fosse uma ativação de doença inflamatória intestinal, não faria sentido manter mais o infliximab. Mas só lembrando que a doença reumatológica, a melhor droga é o anti-TNF. Eu poderia trocar por um adalimumab esse paciente, né? E aí seria uma discussão adicional. O problema disso é que, se fosse tuberculose, a gente ia eclodir aí essa doença aí, fazer uma doença miliar ou complicar essa doença. A hipótese 2, apostar as fichas na tuberculose intestinal e iniciar um tuberculostático. E a hipótese 10 é dizer que é inconclusivo, o que parece que foi consenso aí entre o radiologista, o patologista, os testes laboratoriais. E aí, nesse caso, Valéria já reforçou que a conduta mais adequada no paciente que é inconclusivo é fazer um teste terapêutico, isso não é infrequente, para tuberculose, se responder, caso o paciente não melhore, doutora Norma, como clínica patologista, já comentou isso, se o paciente não melhora após a reavaliação histológica, aí você imagina que isso é um Crohn e aí discute biológico. Isso é só para reforçar esses testes. Tem variações de sensibilidade, o grande problema é que alguns são altamente específico e pouco sensível, alguns são muito sensíveis e às vezes não são específicos, né? Nos adultos, esse teste terapêutico pode chegar a 40%, e eu acredito que às vezes pode, na prática, a gente perceber que é muito maior. Esse é aquele mesmo estudo de meta-análise, não é de meta-análise, meta-analítico, e que faz uma coluna de coisas que estão relacionadas. Eu acho muito legal isso, eu tenho essa na prática, porque às vezes ajuda a diferenciar um paciente do outro, diferenciando o que é mais comum nos trabalhos em doença de Crohn e nos pacientes com tuberculose intestinal, mas se eu fizesse um quadradozinho do nosso paciente especificamente aqui, tentando pontuar cada um desses aspectos, né, que estão relacionados naqueles estudos ali, eu vou ter pacientes, característica de tuberculose nesse paciente, eu não vou ter em detalhe aqui porque o tempo não permite, e tenho característica naquele paciente com doença de Crohn. Por isso, o caso da gente é exclusivo, por conta desses aspectos em relação a esses achados, a opção da gente foi fazer um tuberculostático, e, como Valéria falou, alguns recomendam 6 meses depois você fazer uma colonoscopia, né? Ela já comentou esse algoritmo, não foi, Valéria? Você já... Eu tirei o algoritmo que você ia colocar, eu tirei. Okay. Eu não comentei, não. Então, a ideia é iniciar o tuberculostático. Se ele tiver resposta clínica com 2 e 3 meses, claro, tenho que reavaliar a minha conduta, sem nenhuma mudança, eu devo repetir a colonoscopia e avaliar se a doença está inativa, se, na verdade, os sintomas dele é por estenose fibrótica, por isso que ele está ainda com desconforto, com dor, fazendo diarreia contra refluxo, isso pode ser avaliado, né?
E se tiver doença ativa, né, porque o paciente tem aí um possível Crohn também. Se ele melhora clinicamente, eu devo reavaliar a colonoscopia com 6 meses. O sintoma persistindo, doença ativa na endoscopia, ou seja, aquele tuberculostático, de fato, não era tuberculose, isso deve ser realmente doença de Crohn, e aí eu posso iniciar a terapia biológica. A mesma coisa, obviamente, se o paciente tem uma melhora clínica, mas ainda continua com doença ativa na endoscopia, né? Tanto na sintoma persistente, e se o paciente tem melhora clínica e endoscópica, é tuberculose intestinal. Esse caso específico fez o tratamento com tuberculostático, e a gente repetiu a endoscopia, terminou ele não fazendo com 6 meses, estava bem, teve um filhinho pequeno, não quis fazer a colonoscopia, mas ele repetiu, e aí a colonoscopia mostrou-se absolutamente normal. Portanto, confirmado o diagnóstico de tuberculose, que ele tem apenas espondilite anquilosante, mas a gente ficar atento a isso. Quando vem um diagnóstico, a gente tem que rever o diagnóstico. Eu só trouxe esse caso porque foi um caso recente de um paciente que começou a ter atividade de doença. Ele tinha uma doença delgada, que é só uma manchete, e a gente fez a dosagem sérica dele, ele estava com dosagem sérica baixa, e a gente programou ele para fazer ajuste de dose, e aí, com essas histórias aí da pandemia, ele terminou retardando. Quando foi lá no final do ano, ele começou a ter o sintoma de febre, e principalmente a febre não era tão importante, ele teve dor torácica. O que chamou a atenção dele, ele achou que a dor torácica é de origem muscular, porque ele tinha voltado. Mas ele não tinha sintomas tão gritantes, ele não tinha tosse, expectoração, ele não tinha nada produtivo. Mas aí apareceu essa imagem na radiologia e a tomografia. Alexandre pode até comentar, eu obviamente só tenho alguns recortes dele. Mandou só algumas fotos desse recorte, mostrando realmente um aspecto compatível aí com tuberculose. E aí ele não tinha diagnóstico, ele não dava, porque era pouco produtivo, apesar de ter sido tentado, e ele teve que fazer uma broncooscopia. E a broncooscopia confirmou a presença do bacilo. Ele foi tratado, essa imagem radiológica aí já é uma imagem posterior, ele está clinicamente bem, e agora está sendo programado para ele para iniciar o biológico para ele, porque eu não trouxe a imagem, a doença-atividade. Isso seria um caso interessante para a gente discutir, porque é uma situação diferente. Esse último caso, parei de compartilhar, não? Parou, não foi? Parou. Essa é uma situação um pouco diferente, né, Valéria, porque é um paciente que estava com atividade inflamatória, com nível sérico baixo de infliximab, e com programação. Ele não conseguiu pagar, esse é um exemplo disso, né? Anticorpo, ele botou lá, doutor, 450, anticorpo é 850, 150 não vai dar agora, não. Então, a gente real. E aí a discussão do que fazer nesse paciente, aí eu tinha realmente uma conduta a ser tomada, porque ele estava com a doença em atividade, e aí o que é que justificaria fazer nesse paciente? Anticorpo eu não tenho, e o que fazer para ele especificamente nessa situação? Alguém quer sugerir? Alguém quer opinar? Bom, ninguém quer opinar, mas aí, realmente, eu poderia fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, eu poderia, na verdade, otimizar esse biológico dele, né? Obviamente, sem o anticorpo desse momento, né? E ficaria uma discussão aí, como ele estava lá em atividade, se eu poderia novamente, como o Caio comentou, de fazer só a droga, ajuste de dose, depois fazer no acompanhamento, no sequenciamento, dosagem sérica novamente, e aí tentar, em algum momento, fazer o anticorpo, ou, eventualmente, nessa situação, a discussão, obviamente, pensando no meio que a gente vive da pandemia, se valeria a pena fazer como terapia, né? É interessante que com a pandemia a gente passou a utilizar, claro, depende do fenótipo, da complexidade do paciente, a utilizar com maior frequência como a monoterapia, né? Ou, nesse caso, obviamente, você teria também a opção nesse paciente só delgado e também trocar a classe terapêutica. Mas é só isso aí. Alguma dúvida, algum comentário? Não, só lembrando que esse teu paciente, eu acho que você tem que ainda acompanhar ele do ponto de vista da colonoscopia, né? Porque ele melhorou, mas a gente tem uma parcela de pacientes que podem responder, tendo Crohn, responder ao tratamento da tuberculose. Inclusive, o ponto da endoscopia também, 5% deles podem responder e ficar sem lesão.
Perfeitamente. Mas, assim, tinha tudo, né? Ele, na vigência de TNF, né? De ter realmente... Abrir o quadro, né? Uma situação um pouco diferente. Na vigência de TNF, abrir um quadro ali de doença inflamatória, sempre pensar que pode ser realmente a tuberculose. Perfeito? Tem alguma pergunta a mais aqui? Deixa eu ver aqui. Não, só tem... Beleza. Tá ótimo, gente. Oi. Alguém perguntou? Eu acho que não, Carlos. Ok, gente. Então, acho que agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu acho que a ideia, esse é o primeiro pontapé. A ideia é que a gente faça os outros casos, e pode ser modelos um pouco diferentes, pode eventualmente, como a gente faz isso, e vocês vistem um congresso, de abrir para discussão, para o debate, para a gente opinar, ou seja, tem modelos diferentes. A proposta de algum desses modelos é que a gente possa trazer, além do caso, eventualmente, alguma atualização baseada em evidência para que possa reforçar essa tomada de decisão. Então, isso pode ser uma dinâmica interessante. Agradecer sempre a nossos convidados especiais aí, doutora Norma Jucá, nossa patologista referência, doutora e doutor Alexandre da Fonte, que aqui estão presentes, e todos os outros debatedores já que falaram da apresentação, e a presença de vocês todos também. E lembrando que vocês também, que não são os moderadores, vocês podem trazer o caso clínico, vocês podem mandar a gente falar com a gente para trazer algum caso clínico, e se precisar do patologista ou do radiologista, a gente realmente pede um help aos nossos universitários, para que eles possam aqui trazer e ver o caso. Obviamente, tem que mandar antecipadamente. Em princípio, a reunião vai ser uma terça-feira por mês, a terceira terça-feira do mês, não é isso? Isso. A princípio deu certo, não foi? De concordância com a maioria das pessoas, né? Uhum. Perfeitamente. Tá joia, gente? Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.